Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para Lúcia Nascimento, ela é da minha ala, tá bom? Da ala Jardim IP, Estaca Campolim. Vou mandar um forte abraço para ela e para o esposo dela, Enésio, que todos os dias acompanha a mensagem aqui com a gente, tá bom? Gratidão a vocês aí pelo apoio. Também mandar um forte abraço aqui para o Sinério. O Sinério escreveu aqui que ele compartilha essa mensagem, né, e pede para as pessoas acompanhar da sala de aula, né, que ele dá aula também. Então, gratidão. No final da mensagem aqui, ele escreve aqui, ó. A semente que devemos semear a todos ao nosso redor. Gratidão, Sinério, por compartilhar. Também temos aqui o Gabriel Mendes, né? O Gabriel Mendes também, ele falou que começou a assistir agora, né, as aulas com a gente aqui e que tá gostando, né? E que ele tomou a decisão aqui de que vai estar sempre com a gente aqui estudando. Então, gratidão também o seu comentário, tá bom? Forte abraço para você, Gabriel Mendes, e também o Sinério. Vamos começar a mensagem aqui. Mandar um forte abraço também para Chapadinha, lá no Maranhão, tá bom? Tem uma dupla de missionários lá, tá batizando bastante gente lá, né? Tá começando a igreja ali naquela região onde não tinha, tá batizando bastante gente. E eles também vão estar com a gente aqui, né? Estudando as escrituras. Então, um forte abraço para todo mundo aí de Chapadinha que está estudando as escrituras com a gente. É muito importante o estudo diário das escrituras. Esse canal aqui está com esse propósito, de ajudar a gente a estudar as escrituras todos os dias, tá bom? Sempre eu termino a mensagem aqui dizendo assim, até amanhã. Por quê? É um compromisso de que amanhã a gente vai estar novamente aqui estudando as escrituras. Então façam esse compromisso aí também, de estudar todos os dias as escrituras aqui com a gente. Vamos lá, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, tá bom? Essa parábola eu ia dividir ela em 4 dias para compartilhar, mas tem muitas outras parábolas e ensinamentos aqui que se eu ficar 4 dias nessa parábola aqui, eu não vou conseguir compartilhar as outras. Então, eu dividi em 2 partes, tá bom? Da parábola aqui. Então, a parábola do semeador, ela fala do semeador que saiu a semear, e aí a semente cai em vários tipos de terreno, né? Em 4 tipos de terrenos diferentes. Primeiro cai ao pé do caminho, tem outra que vai cair entre pedregais, outra vai cair entre espinho e a outra vai cair em uma boa terra, tá bom? E a gente consegue fazer também uma associação com essa semente, com o terreno que cai essa semente, que simboliza o coração das pessoas, a gente consegue fazer com o sonho de Leí. Então, para quem está familiarizado aí com o sonho de Leí, vai ser bem fácil entender essa associação aqui. Então, hoje eu vou falar das 2 primeiras partes que caiu a semente, e amanhã a gente faz as outras 2 para fechar aqui a parábola do semeador, tá bom? Vou começar aqui, ó, o versículo 1 e 2 para pegar o contexto histórico. Diz assim, ó: Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava a pé na praia. Bom, é importante dizer aqui que já nesse período aqui do ensinamento de Jesus Cristo, ele já não estava mais sendo recebido dentro das sinagogas, tá bom? Ele era proibido de entrar. Cada vez a perseguição vai aumentar mais aqui. Logo, nem os seus discípulos, né, vão poder entrar na sinagoga, e mais para frente, até aqueles que não seguem a Jesus Cristo. Mas se dizer que ele é o Messias, eles são proibidos de entrar nas sinagogas também. Então a perseguição só vai aumentando. E que bom, né, que Jesus Cristo tem ali, ele usa então a praia, né, como se fosse um grande lugar ali para ensinar, né? Ele usa o barco ali como se fosse um púlpito, né, para ele compartilhar a mensagem. E aí então ele começa a mensagem aqui do semeador, tá bom? Aqui também a gente consegue observar no versículo 18, tá bom? De Mateus capítulo 13, né, que diz assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Essa parte aqui em diante, Jesus Cristo ele começa a explicar a parábola do semeador. Primeiro ele conta a parábola, e aos discípulos em particular ele conta a interpretação dessa parábola. E essa parábola ela tem esse nome, né? Parábola do semeador. Aqui no próprio versículo 18 diz, né? Escutai, pois, a parábola do semeador. Acontece que
no grego aqui não está escrito semeador, tá bom? Eu peguei a palavra original aqui, a gente pode até entender por quê. Porque essa parábola ela não se trata bem do semeador, ela fala mais da semente, ela se concentra no solo que se encontra essa semente, tá bom? Que é plantada a semente ali, tá bom? Então, aqui lá no grego, a palavra que está escrito semeador aqui traduzido, ela significa semear, espalhar ou disseminar. Então, observe que essa palavra, né, ela está mais concentrada no espalhamento da palavra de Deus, que é a semente, tá bom? E é muito importante a maneira que nós espalhamos essa semente. Tem uma experiência no CTM, tá bom? Que o, né, a quem tá dando treinamento ali, ele põe um bolo bem bonito, né? Aí ele chama um missionário e fala: você quer um pedaço desse bolo? O bolo tá bem bonito. Ele fala: quero, né? Aí ele pega com a mão assim o bolo e põe na mão do missionário. O missionário fica sem entender nada, né? Aí, você não queria o bolo? Come? Aí ele falou: mas assim não, né? E aí ele limpa a mão do missionário, vai lá e corta a outra parte do bolo e serve, né, num pratinho. Aí ele fala: assim eu quero, né? Então é muito importante a maneira que nós compartilhamos a mensagem também, tá bom? Não é para sair jogando semente para todo lado. A importância dessa mensagem fala realmente de nós espalharmos a semente, de falar com todas as pessoas. Mas a maneira que nós fazemos isso faz toda a diferença. É como se todo dia você recebesse aí, fosse falar tem uma meta de falar com 3 pessoas sobre o Evangelho. Você não vai chegar num terreno assim e falar: aqui as minhas 3 sementes, jogar pro alto ali, se nascer, nasceu. Não, você vai plantar, cuidar, né? Você vai falar com carinho para a pessoa ali da mensagem, tá bom? Então fica focado nisso. Vamos começar aqui a ler a mensagem. Começa aqui no versículo 4, né? Diz aqui, ó. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram, tá bom? E aí Jesus Cristo vai explicar aqui no versículo 18, né, a explicação aqui, o 18 e o 19, que significa a interpretação dessa parábola. Só que essa parábola aqui, ela tem nos 3 evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. E em Lucas fala uma coisa que não está falando aqui em Mateus. Lá fala que a semente caiu ao pé do caminho, e lá ela tem um acréscimo dizendo: e foi pisada, né? É uma coisa que não tem aqui em Mateus, esse detalhe de que foi pisada. Bom, por que as pessoas pisam a semente, né? Pisar é maltratar, rejeitar, né? Nesse sentido aqui. Então, uma semente, por exemplo, que é plantada, mas a pessoa só ouve de bom grado se lhe agrada o ouvido, né? Por exemplo, teoria da prosperidade ou coisa assim, a pessoa não se incomoda de ouvir a palavra. Mas quando ela ouve a palavra, que ela tem que mudar, que ela tem que deixar o mundo, realmente ofende ela, e aí elas pisam, rejeitam essa mensagem, tá bom? Então, aqui a explicação Jesus Cristo diz aqui a partir do versículo 18 e o versículo 19, né? Deixa eu mudar aqui a forma aqui para mim ler, peraí. Aqui. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quando fala ao pé do caminho ali, que caiu a semente, é onde as pessoas pisam, aquele chão fica duro, né? Não tem como nascer nada ali, né? A semente caiu ali, fica dura, pisa, então ali não nasce nada. Mas também eu queria compartilhar com vocês que a parábola do semeador não significa que as pessoas não podem mudar, porque aqui está falando de um coração duro, né, que não aceita a mensagem, e vem o maligno e arrebata, leva essa mensagem embora. Bom, até tem um vídeo no YouTube que eu gosto bastante, que fala sobre arar a terra. Mostra uma terra, né, perto de uns trilhos de trem, uma terra seca, seca, seca. Aí passa uma máquina de arar e pega aquela terra seca e revira ela de baixo, joga para cima, e fica uma terra pretinha, bonita ali, para receber uma semente para ser plantada ali. Então eu gostei bastante desse vídeo. Então mesmo um terreno duro, tá bom? A gente pode trabalhar esse terreno para que ele possa se tornar fértil, tá bom?
é esse sentido. Então, se uma pessoa ela endureceu o coração e não recebeu a mensagem nesse dado momento, mais para frente ela pode, né, Deus trabalhar com ela e ela ter um terreno fértil para receber a semente, tá bom? Então a gente não pode condenar ali a pessoa por conta disso. Fazendo a associação aqui com o livro de Mórmon, né, sobre o sonho de Leli, que tipo de terreno é esse, né, que caiu ao pé do caminho e o maligno foi e arrebatou? Lá no livro de Mórmon a gente vê Leli, ele vê um campo largo e espaçoso, tá bom? E esse campo largo e espaçoso é a mesma coisa dessa semente caindo ao pé do caminho, porque são as pessoas que não querem vir para o evangelho. E tem até o exemplo dos filhos dele, lá em 1 Nefe, capítulo 8, versículo 18, né? Ele diz assim: e aconteceu que os vi, né? Ele viu lá Lamã e Lemuel, né? Nesse campo largo e espaçoso. Mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. Então eles mesmos escolheram não seguir, né? Então, a parábola do semeador fala de todas essas 4 pessoas, mas elas ouviram o evangelho. A diferença é como elas recebem essa semente, a palavra no coração delas, tá bom? Aqui também lá dizendo assim, né, que esse caminho, né, esse campo largo e espaçoso é para que as pessoas se percam. E perto desse campo largo e espaçoso também tem um grande edifício visto por Lei. E esse edifício ele não tocava ao solo, né? Ele estava acima da terra. Que simboliza o quê? Simboliza a pessoa se vangloriar, o orgulho, né? As pessoas orgulhosas elas se acham melhor do que outras. Então elas olham as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que frequentam a religião e acham, ah, não, isso aí não é para mim não. E se acham superior a essas por causa do orgulho, tá bom? Então tem essa associação aqui. Vamos aqui para o versículo 5, né? O versículo 5 diz assim: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol queimou-se, e secou-se porque não tinha raiz. Então essa segunda semente aqui, ela cai ali num terreno onde havia pedregais, né, entre pedras. E não é que caiu entre as pedras, era uma camada de terra, né, em cima assim, e embaixo era rocha. Então não tinha como a raiz se aprofundar. E aí quando vinha o sol, não tinha nutriente na raiz e ela se seca e queima, tá bom? Mas aqui fala que essa semente ela cresceu muito rápido, né? O Senhor ele dá a explicação no versículo 20 e 21, dizendo assim, ó: porém o que semeou em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Essa palavra logo aqui significa imediatamente. Então a gente entende que a pessoa imediatamente aceita o evangelho, se batiza, fica alegre, tá bom? Só que vindo a perseguição aqui, diz que da mesma maneira que ela entrou, ela se ofende, né? Essa palavra ofende aqui, também está no grego aqui, escandaliza-se, tá bom? Está escrito escandalizar-se aqui. Ela se escandaliza, ou seja, se ofende e imediatamente também ela se ofende e sai do evangelho. Assim como ela entrou rápido, né? Como se fosse algo de empolgação, tá bom? E aí não tem raiz. Até a palavra aqui diz que não tinha terra bastante, ela não tinha raiz, que significa o nosso testemunho. Precisamos ter um testemunho. Eu gostei muito dessa tradução aqui que diz, né, que veio a angústia e a perseguição. Por quê? A angústia vem de dentro de nós. Ah, eu estou angustiado, né? E a perseguição é exterior. Às vezes a pessoa vai sair por causa de uma angústia dentro dela mesmo, né? Por causa que ela não está conseguindo lidar com a situação, e às vezes por causa da perseguição de outras pessoas também, que é uma associação aqui também dá para fazer com o sonho de Leí, que está lá no versículo 28, né? Aqueles que se esforçam, chegam até a árvore da vida e começam a comer do fruto. E quando eles começam a comer do fruto, as outras pessoas começam a apontar o dedo, né? Fazendo escárnio com eles, zombando deles, porque agora você é crente, né? E a gente está aqui se divertindo na festa, você não pode vir aqui no domingo. E aí eles pegam e se ofendem, né? A gente vê isso aqui
nas seguintes palavras aqui, ó. 1 Nefe 8, versículo 28. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados, por causa dos que zombavam dele, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Então, aqueles que deram atenção, né, a outras pessoas é porque elas não tinham um testemunho forte. E aí elas deram atenção e se desviaram por outros caminhos, que é a mesma comparação dos que caiu aqui entre predegais, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar só essas duas partes aqui. Amanhã a gente compartilha sobre a parte aqui dos espinhos e o da boa terra, tá bom? Aí a gente finaliza essa parábola aqui do semeador. Hoje o que pode ficar aqui para nós, como exemplo, é o caminho, aquela semente que caiu ao pé do caminho, mas o solo ele pode mudar e prosperar. Tem até uns salmos que eu peguei aqui para compartilhar, né? Porque se a terra é seca e não está produzindo, tem um salmo aqui que eu separei. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Salmo 126, versículo 5. Diz assim: e os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Né? Então, aquele terreno duro, né, que não nasce nada, se nós semear com lágrima, vai estar regando o terreno e ele vai se tornar mole. Né? Isso acontece com muitas mães que ficam lutando com o filho para que, em oração mesmo, para que Deus ajude o filho a voltar para a igreja, e eles voltam, né? Por causa dessa semeadura com lágrimas, né? Eu assemelho a esse salmo aqui. Salmo 126, versículos 5 e 6. E os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, né? Então, tá aí, né? É um símbolo perfeito, né? De uma mãe, que os seus filhos se afastaram do evangelho, mas ela tá ali buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor para trazer eles de volta, e ela consegue. No final, vai estar com seus feixes, com alegria, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Não desista, né, de pessoas que têm o coração duro, né? E também a outra parte fala sobre nossas raízes, aprofundar no Evangelho, que nós possamos ter um testemunho maior do Evangelho. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.